Estamos começando mais um Ousecast. Eu sou o Ricardo Augusto, estou com você aqui todas as semanas. Aproveito para você já dar um like, ficar até o final desse episódio, que eu estou recebendo aqui Dani Lodete. Achei melhor chamar você desse jeito. Ah, pode chamar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu vi o seu episódio da Ana Beatriz, gostei demais. Falei, não, tem que chamar essa fera para ela bater um papo comigo. Ô, Dani Lodete, você é nutricionista. Você é nutricionista e você criou o termo neuronutrição? Eu sou nutricionista, né? Minha formação de base é essa. Certo. E aí depois eu fui mergulhando em cursos de aperfeiçoamento em bioquímica, fiz mestrado em eletrofisiologia, mestrado em neurociências. Então, eu acabei, assim, me apaixonando pelo caminho de estudar o cérebro, a bioquímica do cérebro, e entendi que nutrição tem muita coisa para atuar, né? Tanto na prevenção quanto no tratamento de doenças. E aí o nome neuronutrição eu registrei. Então, eu tenho um registro como marca, como produto, eu tenho um registro dessa marca. E aí dela eu faço linhas de cursos, linhas de pós-graduação e também cursos tanto para profissionais da saúde quanto para quem não é da área da saúde, quer se cuidar, quer cuidar do cérebro. E também estou escrevendo um livro com esse título. E aí agora é o caminho sem volta. Eu me meti nesse caminho e eu tô e é nele que eu tô. Agora já era. Agora nunca mais eu volto. Nem você quer voltar, você não consegue, né? Não. E quando você começou nesse negócio, nessa questão de neuronutrição, partiu de quê para você falar assim, eu vou... Como é que você chegou a essa conclusão? O que te encantou? Você falou, puxa, eu vou por aqui, achei esse negócio legal. Onde que isso tudo começa? O meu coração mesmo, é uma coisa que... Tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Você tem uma afinidade, um amor por aquilo e tem muita conexão com o meu histórico de vida, né? A minha mãe engravidou de mim 6 meses depois de a minha irmã ter falecido. Então, minha mãe teve depressão durante o período gestacional e a gente sabe hoje como o ambiente intrauterino de uma mãe deprimida afeta a neurogênese do bebê. Meu irmão mais novo que eu tem transtorno de espectro autista e ao descobrir, o meu pai foi embora de casa, sumiu, a gente ficou muito tempo sem saber onde ele estava. Minha avó tem esquizofrenia e ela, numa briga com o meu avô, ele acabou falecendo nessa briga, nesse atrito físico entre os dois. Minha mãe, que encontrou ele, né, morto, desenvolveu crises de pânico. Meu pai hoje tem, depois de muito tempo, né, nós tivemos contato com ele novamente. Meu pai tem demência vascular. Eu fui casada por vários anos e tive um casamento absurdamente abusivo e desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático. Então, essa história de doenças que afetam a saúde mental e isso despedaçou. A nossa família é toda despedaçada por conta disso, né? E aí eu olhei para tanto bioquímica, que eu amo, e senti uma conexão com o meu histórico de vida, com a minha mãe, com o meu irmão, com o meu pai, que ainda posso ajudar, e comigo. Eu olhei assim, que DNA que eu recebi? Olha o histórico, tanto genético quanto o histórico de vida. As situações traumáticas pelas quais eu passei, com certeza afetaram o meu cérebro. E isso eu sei que eu tenho chance de desenvolver doenças, eu tenho mais chance, até porque fiz o meu histórico, meu mapeamento genético, e eu tenho alguns DNAs ali, né, uns genes meio estragados. Meu Deus, você tem trabalhado, né? E aí eu falei, não vou ficar sentada esperando a coisa ficar feia. Então eu aprendi para usar para mim mesma, para minha família e descobri 1 milhão de formas de ajudar os meus pacientes. Então hoje o paciente me procura no consultório, ele vem porque ele tá com queixa de memória, porque ele tem Parkinson, porque o filho tem TDAH, porque ele tem enxaqueca, eu também trabalho com dor crônica. E hoje é o perfil do paciente que me procura. E os cursos que eu ministro também são todos baseados, né, em neuronutrição, mergulham nessa área. E aí, né, eu não fiquei, deixa eu analisar aqui no mercado nicho, deixa eu ver o que alguém trabalha, o que dá mais dinheiro, zero isso. Foi né? Totalmente o meu coração e a minha afinidade por bioquímica, porque quando você fala em cérebro, o pessoal, nossa, mas é difícil a bioquímica cerebral, né, o metabolismo neuronal. Não vou dizer que é simples. E a gente não tem, vou abrir aqui um livro e vai ter tudo destrinchado. Não, a gente tem que ir criando, desvendando e fazendo um roteiro. Então, você desbrava, você pega o facão e vai lá no meio do mato e vai desbravando um terreno que é amedrontador.
Porque não tem ninguém que veio antes de você para te dizer como é o caminho das pedras, né? Mas eu me apaixonei, e eu aprendo, estudo muito, como professora eu tenho que estudar muito, e como nutricionista, né? E eu sou apaixonada, assim, quando eu aprendo uma coisa nova, eu fico conversando com o pessoal lá de cá, ninguém entende nada, mas eles acham bom, e assim vai. E assim estamos indo em frente. Você também está inserida nessa questão da medicina integrativa, não? Eu faço nutrição integrativa, né? Eu tenho, uma das minhas formações é nutrição integrativa, inclusive eu ministro pós-graduações nessa mesma instituição onde eu me formei, e a gente enxerga o ser humano como um todo. Eu não olho para a doença, eu olho para o organismo, porque às vezes é a obesidade, é a resistência à insulina que está prejudicando o funcionamento do cérebro. Às vezes é um leaky gut que está fazendo a pessoa ter alterações de humor. Então eu nunca posso cuidar só do cérebro. Eu tenho que cuidar do organismo e também do cérebro, porque até então ele era esquecido, né? Não era incluso dentro dos protocolos. E aí o que eu faço é isso, é incluir o cérebro e o sistema nervoso periférico também dentro né, do sistema todo que o organismo é. É só uma peça a mais do quebra-cabeça. Não é aquela coisa toda fatiada, é aquele não médico tem daqui. como. Não tem como, né? Porque é mal feito. É mal feito. E a pessoa fica tendo que ir em 10 médicos diferentes e acaba que não resolvendo o problema dela, né? É, exatamente. Que a maioria vai indicar é remédio, né? É. Hoje tá diminuindo mais, né? Isso. E tem Aos muita poucos, crítica, né? Com quem não prescreve remédio, prescreve suplemento. Aí tem a vertente de profissionais que ainda criticam quem passa suplemento. Sempre vai ter essa briga. E não me importa. Me importa o paciente ficou bem com o que você passou? Você passou o suplemento A, B e C, ele ficou bem, pronto. Pode criticar. O paciente tá bem. Não tô nem Testou, aí. funcionou, né? Tá dando certo. E, né? tem alguns alimentos que eles são melhores pro cérebro? Tem. Na verdade, assim, se você for dar uma recomendação geral, né, o que a literatura científica fala, coma isso e aquilo para ter um cérebro saudável e também ter um cérebro mais eficiente, cognição e reduzir risco de doenças, a gente tem algumas regras básicas. Primeiro é beber água, que ninguém bebe. Não, né? ou tá bebendo outra coisa. E a redução da chegada de sangue ao cérebro é o que mais afeta ele. Se você não bebe água, o seu cérebro recebe menos sangue e neurônios vão morrendo por conta disso ao longo dos anos e você vai ter um declínio cognitivo mais intenso e mais cedo. Segundo é consumir 800 gramas de frutas e vegetais todos os dias. A fruta que tiver, o vegetal que tiver, vai variando, revezando, mas tem que ter 800 gramas todos os dias. E isso já ajuda... 800 gramas? 800 gramas, Você pega uma banana, uma maçã, um pedaço de chuchu, uma folha, um tomate, um alface, já deu. Já deu. Já tá deu. ótimo. Faz isso no almoço, né? Isso. Pode comer fruta junto com verdura no almoço, não? Pode. Pode, eu como direto banana, boto mamão, misturo. Pode. Aí come fruta de tarde, não gosto, faz um suco que também vale, faz um shake que também vale. Vai incluindo as coisas aí na refeição do jeito que você consegue, mas tem que tacar o negócio ali de algum jeito. Tem que dar, a gente dá um jeito nas estratégias, né? Pô, você se comunica muito bem, parabéns. Você é bacana, cara. É legal ouvir você falar. Obrigada. Hoje um negócio que está afetando muitas pessoas, tá tão um tema assim bombástico, é o tal do TDAH. Eu vi que você fala muito, né? O TDAH, ele tem cura? Não. O que causa TDAH? É uma longa história. O meu filho mais novo, o Léo, ele tem TDAH. Não é aquela fera que tá ali, não. Não, esse aquele aí é o menor, mais velho. É o menor. De 2 metros de altura. Pois é, vai jogar basquete essa fera. Ele jogava vôlei, mas aí ele resolveu ser engenheiro, tá na faculdade. E não dá tempo pra... Vai mexer com poste, né? Isso o que é? Qualquer coisa nas alturas ele vai ajudar. Certo. Qualquer coisa. Então o que é o TDAH? Como que surge e como é que faz com as pessoas que têm para melhorar? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele, na vida intrauterina, o cérebro se desenvolve de uma forma diferente e a criança, em algum momento da vida, ela começa a apresentar os sintomas. Atualmente, a gente, considera que os sintomas podem ter início até os 13 anos de idade. Nos guidelines, enfim, no DSM anterior, tem que se manifestar até os 7. Hoje, até os 13, já também é considerado um critério para diagnóstico. E é uma alteração em diversos pontos. São vários genes alterados ao mesmo tempo. Não é só um gene, tal gene está alterado. Não. São vários genes que somados geram o transtorno. Então, às vezes, eu tenho 3, 4 alterações, o pai tem 4, 5, somou os dois e a criança
desenvolveu o TDAH. E também coisas que acontecem durante a gestação. Então, o estresse durante a gestação, o organismo da mãe inflamado, toxinas, poluentes, metais pesados, né, substâncias químicas que, infelizmente, a gente tem contato o tempo inteiro, bisfenol A, e também a dieta materna. Hoje, uma dieta rica em gordura, uma dieta high fat, né, rica em gordura e rica em carboidratos simples, hoje está associada com o aumento do risco de desenvolver TDAH, porque altera a expressão do DNA, então, por mecanismos epigenéticos. Então, é uma soma de fatores, uma soma de alterações genéticas que, né, vão gerar o transtorno em si. E hoje, olhando assim, o que acontece no cérebro de quem tem TDAH? Uma redução da neurotransmissão de dopamina e norepinefrina. Então, são 2 neurotransmissores que precisam estar, inclusive aqui na região, né, anterior do córtex pré-frontal, e nessa região eles vão ajudar a pessoa a se manter atenta, concentrada, focada. Eu preciso dessas substâncias nessa região do cérebro para que eu consiga ter essa capacidade cognitiva. E as pessoas com TDAH têm menos desses neurotransmissores, então tem dificuldade de focar, se concentrar, alterações de comportamento, né, são mais ansiosas, tem a procrastinação, não conseguem se manter concentradas por muito tempo em uma coisa. E a gente hoje, né, como tratamento medicamentoso, temos alguns que aumentam justamente a dopamina e a norepinefrina no córtex pré-frontal. Só que também aumentam dopamina e norepinefrina em outras regiões do cérebro, e isso pode, inclusive, gerar ansiedade. Então, o medicamento, ele melhora o foco, a atenção, mas essas substâncias em outras regiões do cérebro, como o núcleo accumbens, que é uma outra região do cérebro, se aumenta a dopamina, a norepinefrina nessa região, eu fico ansioso. Então, tem um efeito colateral da medicação. E hoje os medicamentos são voltados para isso, aumentar a dopamina e a norepinefrina. Ponto final. Mas não é só isso que está alterado no cérebro de uma pessoa que tem TDAH. Nós temos excesso de glutamato, deficiência de GABA, outros neurotransmissores que também estão alterados. Eu tenho um cérebro inflamado, eu tenho um cérebro cheio de radicais livres. Então é muito importante que haja uma abordagem, diminuir o glutamato do cérebro, aumentar o GABA, antioxidantes, substâncias neuroprotetoras, anti-inflamatórias, além de ajudar os neurônios a produzirem dopamina e norepinefrina. Então, se você for olhar o contexto, né, quantos pontos simultâneos nós precisamos trabalhar no cérebro de uma pessoa que tem TDAH, são pelo menos 8 pontos. E a medicação trabalha 2. As outras 6 é a neuronutrição, né? Estimular as conexões entre os neurônios, melhorar a formação de bainha de mielina, aumentar a formação de membranas para os neurônios se conectarem melhor, proteger os neurônios contra radicais livres. E aí eu costumo associar outras estratégias ao medicamento que o paciente já usa e, inclusive, reduz a necessidade da medicação e a dose é mais baixa. E doses mais baixas têm maiores efeitos quando você associa com a dieta, claro, porque a dieta ruim piora muito o TDAH, e a suplementação. Isso eu falo, né, na prática, porque é o que a gente faz em casa. E eu tenho até um vídeo no meu Instagram de um depoimento do Léo, meu filho, falando... Acho que eu passei, pesquisando você, eu vi um menino meio cabeludinho, não é? Isso, esse é o Léo. E ele, mãe, eu quero falar como eu me sinto. Ele que resolveu gravar e foi... Sei igual você, desbaratinado. Muito. Ele é bem Aquele didático. é mais tranquilo. Esse por fora é mais tranquilo, por dentro é acelerado. É que o outro é acelerado por fora também. Ixi, avesso e normal. É como eu. Ixi, Maria. Ele é bem parecido comigo. Aguenta, né? Aí dá certo. Então, aí você falou que tem que... então, no caso do TDAH, é possível que tire a meditação completa? Não. É possível, sim. É possível. Sim, é possível que a gente consiga que o paciente não tenha prejuízos. Porque o TDAH se medica por conta dos prejuízos que ele causa. Uhum. Então, se a pessoa tem TDAH, mas ela não tem atraso escolar, ela não tem atraso, né, ou adultos, não tem problemas no trabalho, não tem problemas de impulsividade, problemas de relacionamento, se ele já encontrou recursos para gerenciar as dificuldades, as características dele, tudo bem. Mas se os sintomas do TDAH atrapalham, trazem prejuízos, inclusive autoestima, prejuízos emocionais, né? A pessoa não se sente capaz, ela sente que eu sou burro, eu sou lerdo.
Isso precisa ser tratado. Então, o meu marido tem TDAH também. Mas ele, como foi diagnosticado muito tarde, ele aprendeu a gerenciar, então não precisa ser tratado. O Léo não, o Léo já estava com a autoestima baixa por conta das notas. Então ele foi medicado com a dose mínima muito baixa, não usa todos os dias, e ele tinha um efeito X. Mudamos a dieta e começamos a suplementação, é outra pessoa. Então, sim, muitas vezes o medicamento ele pode ser retirado quando a gente já consegue gerenciar os sintomas numa boa, né? Já não tem mais o prejuízo que os sintomas causam. E a suplementação, inclusive, se a medicação sai, existem outros suplementos que podem ser utilizados no lugar da medicação para gerenciar os sintomas. E ainda bem, tem literatura científica para isso. Eu não falo, porque eu acho, porque eu acredito. Não, é porque a literatura científica fala. Nós temos estudos clínicos, temos meta-análises, estudos que comprovam a eficácia e a segurança de alguns suplementos para TDAH. E aí é isso que eu coloco em prática. Não é achismo. O que não tem evidência eu não uso. Tá tem muita certinho. besteira por aí também que eu acho que aí menos, né? Não é pra tanto também, não. Vamos pegar mais leve. Isso. Mas não é fácil diagnosticar uma pessoa com TDAH, né? Não, na verdade é uma sequência de análises, não é numa consulta que você faz o diagnóstico, né? Eu já vim observando, né, eu dando o meu caso, observando os sintomas do Leonardo, começou a fazer terapia, a psicóloga também suspeitou, encaminhamos para psiquiatra, ele fez 6 sessões com a psiquiatra. Então foram 10 sessões com a psicóloga, 6 sessões com a psiquiatra, onde o diagnóstico foi fechado. E vários testes, né? Então, eu sinto isso, isso, aquilo. Tá aqui, você tem TDAH. Não. Às vezes a pessoa tem sintomas de TDAH, mas não tem o TDAH. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá com alguma dificuldade de produzir dopamina. Então, se o seu cérebro, se faltar algum nutriente pro seu cérebro, ele não vai conseguir produzir dopamina. E se você não produz dopamina na forma adequada, você vai perder o foco, perder a atenção. Não quer dizer que você tenha TDAH. Você não tem alteração no cérebro, você tem um sintoma que quando eu der os nutrientes corretos, o seu cérebro volta a produzir a dopamina e você tem uma redução dos sintomas e fica tudo bem. Tem gente que tem anemia. A anemia muitas vezes é confundida com TDAH, porque o cérebro usa ferro para produzir dopamina e norepinefrina. Se falta o ferro para o cérebro, não produz da forma adequada e você começa a ficar desatento, sem foco, com raciocínio mais lento. É TDAH, não é anemia. Reponha o ferro que você vai ver. Pronto, resolvemos o problema. Então, a gente também associa com exames de sangue, associa com sintomas e faz a reposição daquilo que o cérebro precisa para voltar a funcionar direitinho. E a pessoa, não, você não tem TDAH. Você tá só comendo tudo errado mesmo. Inclusive, um rapaz que veio aqui no podcast, o William Borghetti, não sei se você sabe quem é, ele foi na Ana Beatriz também. Inclusive, a Ana Beatriz também é TDAH, né? É. Esse William Borghetti também é TDAH. Ele falou que no outro dia lá, se ele não botar o celular pra despertar, pra ele tirar os treinos dele, não lembra nem com reza braba. Não lembra não, moço. Ê, rapaz. E a pessoa já sabe das dificuldades e estabelece recursos. Ela sabe que ela não vai lembrar, então ela cria um recurso para conseguir lembrar no outro dia. A gente tem que fazer isso. Mas não pode fazer igual um amigo meu que comprou um remédio para esquecimento, esqueceu de tomar o remédio. Isso não, né? Aí não tem jeito, né? Não, aí não vai funcionar. Vai funcionar. Não. Rapaz, mas que coisa. Então, pelo que eu vejo também, TDAH existe desde sempre. Existe desde sempre, só que não eram diagnosticados, é uma coisa mais recente. Nós temos muitos adultos com TDAH que nunca foram diagnosticados. Então, nós temos mais diagnósticos feitos hoje em dia e nós temos mais casos também. Nós temos, não é, então hoje tem muito TDAH, é porque se diagnostica. Não, porque se diagnostica e porque temos mais crianças nascendo com TDAH. Teve o que você falou, né? Do estilo de vida, aquele negócio todo. Eu acho que esse negócio de TDAH, isso é antigo mesmo, porque lá no passado muita gente me fazia raiva. E eu ficava com raiva deles, e às vezes o cara era TDAH e você ficou com raiva dele à toa, né? Porque... ele nem sabia. Não, porque, rapaz, teve uma vez, eu tenho até que falar com um amigo meu, que eu perdi até o contato dele, ele sumiu, pra você ter ideia, ele tinha uns 10 Facebooks, esquecia a senha de tudo. Era só anotar no papel. WhatsApp, toda semana ele me chamava de um número novo, que eu dizia, perdi o chip, perdi o telefone. E aí na época eu não sabia, eu peguei e montei uma loja com ele, lá no interior do Goiás, e ele, toda semana ele perdia a chave da loja.
sabe? Aí perdi, achar que a loja tinha um blindex, tinha uma loja uma porta de aço, ele perdia a chave da loja. E depois de conhecer, vim vendo esse povo falar, eu falei, rapaz, você acredita que aquele miserável era esse negócio de TDAH? E eu até quero falar isso pra ele poder procurar uma ajuda, mas acabou que eu acabei perdendo o contato dele, mas eu vou achar de novo e vou falar pra ele, eu acho que ele é, porque não tem condições. Quantas pessoas, não né? Lembra não. Acumularam danos e estragos aí na vida. Fazia um sorteio na loja dia 5. Aí quando eu dava o dia 5, ele não fez o sorteio. No dia eu falava com ele, uai, cidadão, você não fez o sorteio? Rapaz, eu esqueci. Vou lá fazer. Voltava lá e fazia no dia 6. Falei, não, vou botar pra dia 10. Que às vezes é porque dia 5 tá muito no começo. Chegava no dia 10, eu ficava só esperando. Quando tava dando assim umas 6 horas da tarde, tava perto de fechar a loja, eu mandava uma mensagem. E o sorteio? Rapaz, vou fazer agora. Cara, o cara só ficava na loja, atendia o povo e fazia sorteio. Mais nada. A roupa eu mandava e tudo, ele não lembrava, coitado. Então é uma deficiência, um negócio muito sério, né? Que a pessoa não lembra, não é porque ele tá de sacanagem. Não lembra, né? Não, e essa não pessoa... é só não lembrar, tem outras coisas. Né? Não, essa pessoa tem mais risco de, por exemplo, acidentes de trânsito, né? Então tá mais em risco por diversos motivos. E esquecer, né, objetos, esquecer pessoas, esquecer compromissos, perder o emprego, ser mais impulsivo, mais agressivo, reativo. Então tem muitas coisas com o relacionamento social que não é só nota baixa, não é só não formei na faculdade. Mais sério, né? É a parte social e de segurança, esquecer o forno ligado, esquecer o ferro ligado. A segurança, a integridade física dessa pessoa também é ameaçada. E entra naquele negócio que a gente falava antigamente, às vezes acontecia uma coisa com alguém e a pessoa teve uma falha, a pessoa, como é que o cara faz um negócio desse? E às vezes não entende que poderia ser pessoas assim, né? Isso, exatamente. E o povo também tá muito ansioso, né, o Dani Lodete? Esse aí é um mal do século e o Brasil é campeão mundial. Você é um pouquinho ansiosa, não? Eu sou bastante, e aí eu sou modulada, né? Eu tenho meus suplementos para ansiedade. Pra aguentar a pressão. Que eu vou dosando de acordo com o que tá acontecendo na minha semana. Nossa, é difícil. E aí todo mundo, né? O próprio Luiz Felipe já teve crise de ansiedade quando ele jogava ainda ele jogava no vôlei Renata. E era treinando, e era estudando, e ele ficou ansioso, teve uma crise de ansiedade, bate a mãe lá no colégio para trazer o menino para casa. Aí vem outra, aí eu também sou ansiosa também, 10 minutos pra cá. Pois é, aí ele foi, aí a gente controla hoje com a suplementação. E tem muita gente ansiosa, infelizmente, e tem muitos motivos para isso, né? O estresse, as cobranças, o quanto a gente precisa trabalhar para poder dar conta de pagar as contas. O Brasil não é um país fácil, né? Então a gente tem muitos medos, muitos receios, e a nossa alimentação também é pró-ansiolítica, tá? Essa é pró-ansiogênica, na verdade. Então, a nossa alimentação, ela faz com que o nosso cérebro tenha uma alteração bioquímica que favoreça os sintomas de ansiedade. Quais alimentações, por exemplo, que favorece? Quando você consome um alimento que eleva muito a sua glicemia, então come doce, carboidrato simples, muita farinha refinada, se a sua glicemia eleva, isso faz com que o seu cérebro fique mais acelerado, entra muito sódio dentro dos neurônios, vamos falar assim, e liga os neurônios em excesso. Se você consome alimentos com adoçante artificial, alguns tipos de adoçante também deixam o cérebro mais ansioso, conservantes também, o ácido benzoico, que está em biscoito, barrinha, suco, qualquer produto de caixinha, saquinho, olhem atrás no rótulo, vocês não vão encontrar ácido benzoico. Está associado com piora de ansiedade. A gente consome muita gordura animal. A gente consome muitos alimentos que têm óleos vegetais, óleo de soja, canola, óleo de palma. Então, às vezes você vai comer fora. O alimento é feito com óleo de soja, não é feito com azeite de oliva. Então, uma barrinha, um biscoito, também tem óleo de palma. Gorduras vegetais em excesso também fazem o cérebro ficar mais ansioso. Nós não consumimos fibras, então a flora do intestino se altera e o intestino que não está com a microbiota saudável também gera um cérebro mais ansioso. A gente fica muito tempo sem comer. Quem tem ansiedade fica muito tempo sem se alimentar, pode piorar os sintomas. Não dormimos bem, porque a gente fica na tela, a gente fica fazendo coisas à noite. E o sono ruim também é altamente... trabalha a favor de sintomas de ansiedade. E aí, o organismo inflamado, pessoas com obesidade, pessoas com doenças autoimunes, pessoas com resistência à insulina, com diabetes, também tem mais tendência. Pessoas que têm
estão em situações de estresse, o excesso do hormônio do estresse, o cortisol, também altera a bioquímica do cérebro e favorece os sintomas de ansiedade. E aí você imagina, isso tudo acontece numa mesma pessoa. Então, não tem. O planeta inteiro tá... E a gente precisa, obviamente, organizar a alimentação, precisamos ter higiene do sono, dormir de forma adequada e gerenciar o estresse. Mas às vezes não dá. Como é que a pessoa que pega o transporte 5 da manhã, trabalha o dia inteiro, ganha pouco, dorme mal, vai gerenciar o estresse? Impossível, cara. É muito difícil. Vamos fazer meditação, vamos fazer respiração. É fundamental. Queria que todo mundo tivesse tempo para fazer isso. Mas você faz em 5 minutos. Mas nem todo mundo consegue por uma série de motivos. Então, às vezes é fácil julgar, a pessoa não para, a pessoa trabalha muito, a pessoa não sei o quê. A gente que consegue pagar as contas tem uma visão. Quem tá ali ralando, lutando, tem outra visão. Então, eu não consigo nem dizer de quem é a culpa por essa pandemia de pessoas com ansiedade, porque a nossa vida, ela tem essa característica. E a gente não se alimenta direito e soma, e a coisa tá feia. Olha, agora tá feia. Ainda bem que ainda existe alguns suplementos, você vai falar agora desses suplementos aí, mas eu tava esse dia conversando com a minha mulher lá em casa sobre esse assunto, esse aspecto, assim, pegando uma visão minha mesmo do mundo, uma questão intuitiva e na prática o que a gente vive. Eu acho que uma das coisas que tá matando o povo, cara, é o diacho da preocupação, entendeu? Eu acho que de tudo que você falou aí, da alimentação e do que é um diacho A4 que perturba, a preocupação, ela é um negócio realmente diabólico, porque... E tá todo mundo preocupado, entendeu? É o aluguel que tem que pagar e o dinheiro entra daqui, entra pouco, e de repente você entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo um mundo muito doido, cara, muito doido. O povo... onde é que você vai parar, cara? O trem não para de crescer, não para de aparecer aplicativo, não para de aparecer celular com função, entendeu? Então é uma correria danada, a gente tem muitos pontos de distração pra gente poder ficar distraído com as coisas. O trem tá indo meio que ladeira abaixo, viu, Dani? Tá indo ladeira abaixo. Isso eu acho que a gente vai ter que parar. Sim. E quando for tudo ladeira abaixo, sabe, a coisa explodir, a gente perceber que não tem mais jeito, quando chegar no fundo do poço... Só pode. Talvez o mundo mude de mentalidade, mas eu acho muito difícil acontecer. Infelizmente, eu acho que hoje o que a gente tem como recurso é cada um gerenciar o seu, fazer o seu, tentar se preocupar menos, tentar pensar mais no agora, tentar comer um pouco melhor, porque os problemas do mundo sempre vão existir, a forma que a gente enxerga eles é que precisa mudar. Quem não aprender vai adoecer. Olha, eu acho uma situação muito complicada mesmo, porque assim, é difícil, a gente vendo a realidade na prática, a realidade das pessoas, eu falo pela minha vida e pela vida das pessoas que eu conheço, a realidade na prática é complicado, né? Ainda bem que tem suplemento Não, ainda bem que tem suplemento para poder despistar, vamos dizer assim. É por isso que eu tava conversando no outro episódio, é por isso que o povo vai lá e fala, rapaz, quer saber de uma? Vou sentar aqui e vou tomar 10 latas. E vai aumentar o GABA, né? Vai aumentar o GABA, vai diminuir aí o glutamato, aquela coisa toda. Talvez não vai diminuir, mas o GABA vai ficar maior, porque depois o GABA dá uma queda no outro dia, que a cerveja, ela te anima, depois ela te deprime. Mas naquele momento o cara não tá pensando nisso, porque é muito sofrido, cara. A vida é um... E lesionando um monte de neurônios, né? Você dá uma alegriazinha naquela hora, daqui 2 anos, um montão de neurônios você já matou, aí piora. Aí tem que só aumentar a dose, né? Mas de todo modo, tem gente que não tem outra saída. Não é verdade? Pra mim, drogas também. Cara, droga. Tem cara que fala, não, mas você tem que meditar, você tem que ir pra academia e tal. Às vezes a pessoa não tem nem tempo de ir pra academia, cara. Né? Você tem que fazer, não, faz um esforço, você vai, mas tem gente que não dá. Às vezes a mulher trabalha, chega em casa, tem menino pra cuidar, tem um marido pra encher o saco dela, entendeu? E aí vira o cross, vira aquela tentação. Ô, Jesus. Eu já falei nós falamos aqui da suplementação para melhorar a nossa cognição. Eu tive que anotar, porque você fala tanto trem. Você deve ter uns 2.000 vídeos naquele Instagram seu. Tem bastante. Aliás, vamos para não fugir? E a suplementação para ansiedade? Você não falou. Pois é. Assim, para ansiedade tem
3 pontos que são fundamentais, que é ajudar o cérebro a produzir serotonina. Se você tem mais serotonina, você fica menos ansioso, menos preocupado, ajuda bastante a gerenciar o estresse. Então, hoje nós temos suplementos de vitaminas do complexo B, o cérebro precisa para produzir serotonina. Tem o 5-HTP, que é uma substância que o cérebro usa, é matéria-prima para a produção de serotonina. Magnésio, o magnésio tanto auxilia na produção da serotonina, quanto diminui o glutamato. E menos glutamato significa um cérebro menos ansioso. Vitamina D. A falta da vitamina D, ela aumenta o risco de depressão e de ansiedade. No exame de sangue tem que estar pelo menos em 60. E dificilmente nós conseguimos isso sem suplementar. Então, vitamina D. E alguns suplementos que também conseguem aumentar a serotonina, que são fitoterápicos, como crocos sativos, que é o safrim, o safron, o zembrim. Temos suplementos que aumentam GABA, a Melissa officinalis, a gente tem mulungu, a gente tem lavanda, tem passiflora, tem ashwagandha, tem a Melissa officinalis, já falei, tem o próprio GABA, né, o suplemento de GABA, tem húmulos lúpulos, então tem um monte de planta que tem essa capacidade de aumentar a ação do GABA. Então a gente soma tudo, a gente aumenta a serotonina, aumenta o GABA e baixa o glutamato, em termos de suplementação. Mas isso separadamente não vai ter efeito adequado se você não fizer a sua parte em relação à alimentação. Se você estiver inflamado, o magnésio não vai conseguir baixar o glutamato do seu cérebro. Se você não estiver consumindo alimentos que ajudem a microbiota do intestino a ficar saudável, esses suplementos vão ter um efeito muito pequeno. Então, é o combo. É comer a fruta, a verdura, como eu falei, é tomar água, é tentar dormir melhor. E aí, utilizar esse suplemento, reduzir a gordura animal, reduzir a gordura vegetal, comer alimentos mais, né, de comida de verdade. E aí, você pode pensar na suplementação, beber mais água, suplementação de ômega 3 também. Ai, tá caro, vamos comer mais peixe, tem a semente de linhaça, tem a chia, abacate, castanha, também são alimentos muito bons para o cérebro. E você soma um pouquinho de cada coisa, não tem como não melhorar. Não tem como. Ah, não melhorei nada. Não, você não fez. Você não incorporou. Vou usar um antidepressivo. O antidepressivo, ele atua só lá no final da cascata. O antidepressivo só não deixa o seu cérebro destruir a serotonina que ele produziu. O cérebro vai ter que produzir a serotonina. Então, se ele não produz... Vai ter que ter nutriente, né? Então, se o cérebro não produz serotonina, o remédio vai atuar aonde? O remédio é lá no final. O remédio precisa que o neurônio trabalhe para o remédio fazer o efeito. Se o neurônio não trabalha, aí é aquela pessoa que aumenta a dose, triplica, mistura com outro remédio e aí tá lá sem nem ter produtividade, se sente prostrada, se sente sonolenta, porque tem muito efeito colateral, porque precisou usar um monte de remédio, porque o meu neurônio não fez a parte dele. Eu acho que isso é interessante demais, essa questão da suplementação. E uma coisa interessante também, Dani, é a pessoa dar uma ligadazinha no foda-se também, porque sabe o que acontece? Diante de tudo isso que você falou, toda a suplementação que vai te dar um suporte, para suportar o problema que não vai deixar de existir. Não. Né? É como eu falei, o aluguel, é a conta para pagar, igual você falou, quem tem condição de pagar as contas em dias, né? Isso aí tá bacana. E essa questão da suplementação vai aliviar o outro lado, talvez, de enxergar o problema maior do que ele é. Que dá muito não isso, paga, né? Os boletos, né? A suplementação. Não paga os boletos. Vai fazer você, peraí. Deixa eu procurar uma saída. Ficar com a cabeça boa pra poder arrumar a saída mais rápido, né? Que aí você tá livrando de um problema, que é o problema nutricional. Isso. Que mas o ambiente externo tá lá. O ambiente tá lá. Ficar te cobrando, seu barriga na porta direto, cobrando aluguel. Aí é terapia. Aí é terapia. Todo mundo tinha que ter uma psicóloga. Tem que ter uma psicóloga. Todo mundo deveria ter uma psicóloga. E um psiquiatra também. Muitas vezes, sim. A terapia, ela é algo, nossa, fundamental para todo mundo. Mas aí nem todo mundo consegue, né? Mas aí tem também terapia, tem psicólogos no serviço público, enfim, tentar também dar um pouquinho mais de importância para a psicoterapia. Às vezes na sua cidade tem, na universidade, na prefeitura. Tem várias opções, porque as pessoas também às vezes não procuram. Isso. No centro espírita, na igreja, no centro comunitário, o pastor, alguém para te dar um suporte psicológico. Às vezes as pessoas procuram só quando estão no fundo do poço.
mas se envolver em atividades sociais, né? Se socializar e em atividades que envolvam relacionamento com outras pessoas, contato com outras pessoas. Concordo plenamente. Não ficar só trancado dentro de casa, na tela do celular, porque o celular está nos deixando ansioso e deprimido. Se não socializar, morre mentalmente. Eu vi o Júlio Lobo falando isso. Não tem como. Não tem como. Não tem como você não socializar. Eu tô bem sem socializar. Não, você não tá. O ser humano é um bicho sociável, né? Exato. Não tem jeito. Aí ele tem falou... que estar no meio do furo. Não, isso aconteceu comigo. Eu tava morando em Goiânia, eu mudei pra outra situação, um outro lugar, né? E lá eu comecei a socializar, eu dei uma melhorada. Eu tava ruim, rapaz, mas ruim mesmo. Mas você sabe o que acontece também? Que eu vejo também que as pessoas, além dessa questão da nutrição e tal, e de contas e boletos, o mundo moderno, ele tá mexendo muito com a cabeça das pessoas, principalmente em questão de sonhos, né? Uhum. Eu acho que é bom a gente ter um sonho, é bom a gente ter um objetivo, mas tem coisa que não é necessidade, não é necessário e as pessoas estão querendo ter. Eu acho que uma das coisas, por exemplo, é o Instagram. Nossa. Né? O Instagram, ele tá trazendo pra pessoa uma vida de alguém ali que não é real. O cara tá andando, ele tá andando a pé, que o cara, às vezes a pessoa não sabe que andar a pé é melhor do que andar de carro, questão de saúde. Muito. Não é verdade? Mas ele não tem um carro, aquele carro que aquela pessoa tem. Mas ele não sabe como que aquela pessoa comprou aquele carro. É herança, né? Quanto tempo aquela pessoa... Tá no Serasa. Quanto tempo aquela pessoa trabalhou para comprar aquele carro, né? Então, quer dizer, mas a vontade muito grande de fazer sucesso tirou nós das nossas questões ancestrais, né? Que era comer, beber, dormir, só isso. Tá? E procriar e sobreviver. Aí a pessoa quer morar na capital, quer ganhar dinheiro, quer comprar um carro, quer não sei o que e tal. E isso aí também virou o diacho. Então acho que é bom dar uma freada nisso aí, tentar levar uma vida mais simples, botar deixar o sonho mais melhor, se acontecer mesmo, se não acontecer. Vamos viver, porque o tempo tá passando. Eu acho que a gente tem que traçar o nosso sonho, mas o problema é que a gente não valoriza as pequenas conquistas até chegar nesse sonho. Então, hoje eu consegui, eu quero vender 30 mil reais. Hoje eu vendi 1.000. Comemore as pequenas conquistas, né? Hoje eu ganhei um cliente a mais. Comemore. Não, só vou ser feliz quando eu faturar lá, os gurus de vender curso, vender coisa na internet. Esse aí tá arrebentando o povo, cara. Vamos vender 3 milhões em um dia, aí você vende 3 mil, você se acha uma porcaria porque você foi frustrado. Então, a gente tem que comemorar as pequenas coisas, porque a trajetória até a gente chegar no nosso sonho também é a nossa vida, também é o nosso dia a dia que também precisa ser comemorado. Isso eu falo ainda por mim, porque eu também tenho os meus sonhos, tenho as minhas metas, e eu vejo o quanto eu consigo conquistar coisas todos os dias, e eu não valorizava, eu só valorizava o destino final. E nos fim, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, você já conseguiu 30% do que você queria, mas você não tá feliz porque você quer chegar. E quando você chega no final, a dopamina baixa e você fica com um vazio, com um buraco, já cheguei onde eu queria. Então fica sem graça. Eu falo muito para os meus filhos, nós temos que trabalhar, temos que ter uma reserva, nós temos que conseguir gerenciar a nossa vida dentro da nossa condição física, mas nós temos que viver enquanto a gente trabalha. Eu tenho 46 anos e os meus colegas, meu marido, meus amigos ainda, eles até... tipo assim, eu tenho uma característica que é muito particular. Eu adoro ir em show, mas eu vou debaixo do palco pulando, gritando, puxando a canela do cantor. Mas então você é igual eu. E aí, esse aqui vai ter o show do Travis Scott em São Paulo em setembro. Eu vou, aí eu fui ver, tem roda. Como é o nome do negócio, filho? Tem roda punk. O que é isso? É uma hora que o Travis Scott, sei que, ele divide o esquerdo pro direito, aí toca uma música lá e a galera sai pulando, se amassando. Eu vou estar lá no meio. O meu filho, mãe, mas a senhora... Vou, porque tem que viver. Exatamente. Você tem que... eu gosto do Travis Scott, já tô ensaiando a música, porque eu quero chegar lá... Cantando, pra mostrar que é fã. E você tem que ter uma coisa que te desperte o interesse, Concordo, sabe? Plenamente. Não vai fazer igual eu, porque eu cheguei num show... meio bêbado, aí encontrei um anão subindo a escada, bicho, eu nem conhecia o diacho do anão. Falou, rapaz,
Você não cresceu, não, rapaz? Rapaz, se ela não fez uma cara feia pra mim, não pode falar esse trem, não. Não. Que aí já dá problema. E aí eu vi que ele não gostou. Ai, tá. Mas tem que viver. Tem que viver, tem que ir no bar, tem que fazer churrasco na casa dos amigos. Tá? Eu sei que a gente tem a tendência a se isolar. E mesmo que você não queira muito, faz um esforço para sair, vai dar um passeio, vai no mato, vai na praça, mas vá. Concordo. Isso ajuda muito. A gente tá muito trancado em casa, na tela do celular, na televisão, e invejando o sonho dos outros e deixando de viver. E aí, onde você puder, viva. Viva, pra mim, ir no show já fico feliz. Você falou agora esse negócio Você tá certinha, o seu pensamento, ele o jeito que você já veja, a gente já percebe rápido nas pessoas. O jeito que você leva a vida é o jeito exato. Eu sou meio lascada, mas eu vou gerenciar. Não, tem que viver. A gente tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que entender o que é o certo, tem que tentar fazer o certo, mas tem que extravasar também, cara, porque a vida passa. Entendeu? Isso. A vida passa, a vida não espera por ninguém, né? Exatamente. Eu, quando eu vou no show também, eu fico sempre, tento ficar o mais de 100% presente ali, danço forró e bebo cachaça. Isso, no cantor que for, daquele que faz o seu estilo. Eu não sei nem quem foi que cantou. Quem foi o cantor? Mas você tava lá? Tava lá. Eu tava lá. Eu tô vendo também aqui, aminoácidos para o cérebro. Já falamos? Não, mas podemos falar. Vamos falar. Bastante. Para dançar forró, como é que chama? Como é que chama o cara aí? O Travis Scott. O cara com o nome desgramado diz, rapaz, Travis Scott, Ave Maria. Aí tem que estar com muito aminoácido no cérebro, tem que estar com aminoácido. O nome dele já é o nome do aminoácido, Travis Scott. Travis Scott. Aí tem o The Weeknd, que a gente vai, um dia o show do The Weeknd, 3 dias depois é o Travis Scott. Lá estarei eu. Você já acha que também que eu fiz um episódio com você agora, que eu acho que você não escapa dessas duas, não. Não, já comprei os ingressos já tá tudo organizado. Mas depois dessas duas, acho que eu não conseguia marcar mais um episódio, não. Você viajava, é festa pesada demais. Não, mas no outro dia eu tô de novo, de volta à vida. Nativa. Porque justamente a preparação, é você dar condição pro seu corpo e pro seu cérebro produzir energia. Lógico. Às vezes a gente tá se sentindo cansado, sem energia, não é porque não tem energia no corpo em si, é porque o seu cérebro não tá produzindo neurotransmissores. Então, se você não produz serotonina, você tem uma sensação de fadiga, se você tem pouca dopamina, pouca norepinefrina, você fica com essa sensação de que não tem energia. E é uma coisa cerebral. O cérebro é tudo, né, cara? Se tem muito glutamato no cérebro, também está associado com fadiga. Então, a bioquímica cerebral precisa ser ajustada para a gente ter uma sensação, um corpo com energia. Não é só comer 1.000 calorias e eu tô sentindo sem energia. Se a bioquímica do seu cérebro não tá de acordo, não adianta você comer o que for, que você vai continuar se sentindo fadigado. E aí onde entra a importância dos aminoácidos. Quando a gente fala de proteína, de aminoácidos, a primeira coisa que vem à mente é o músculo. O músculo gosta de aminoácido, gosta de proteína. O cérebro também. Se a gente não tem um consumo adequado de aminoácidos, de proteínas, o nosso cérebro não consegue produzir a serotonina, a dopamina, a norepinefrina. Porque os aminoácidos que o cérebro usa, ele não consegue fabricar, ele não consegue produzir fenilalanina, ele não consegue produzir o triptofano, que são fundamentais para ele produzir os neurotransmissores. Então, nisso já vem um buraco da dieta. Uma dieta pobre em aminoácidos já prejudica o funcionamento do cérebro. Vem a fadiga, mas vem a alteração de humor, vem a alteração da cognição, da concentração, vem a alteração da motivação, de você se sentir mais estressado, mais irritado, porque a química do cérebro não está de acordo. Por quê? Porque você não deu o que ele precisa. Exatamente. E ele precisa de muita coisa. Chato o cérebro. Fala tanto aminoácido, mas que acha esse trem de aminoácido? O que é isso mesmo? Aminoácido é o quê? O aminoácido são as estruturas que compõem uma proteína. Então, por exemplo, eu vou comer um ovo. Existem as proteínas do ovo. E é como se fosse um colarzinho de pérola, vamos pensar assim. A proteína do ovo é um colar de pérola. Um aminoácido é uma bolinha. Então, um aminoácido vai grudando com o outro, formando uma proteína. A gente come a proteína, que é no bife, no frango, na aveia, no feijão, no abacate, não interessa. Cada alimento tem a sua quantidade X de proteína, uns mais, uns menos. Quando a gente come essa proteína, nós comemos esse colarzinho de pérolas e o nosso organismo quebra em pérolazinhas, em 2, 3, ele quebra o colar e a gente absorve esses aminoácidos e eles são usados pelo corpo para fazer um monte de coisa, inclusive para fabricar os
nos neurotransmissores. Para fabricar a massa muscular, para fazer síntese de enzimas, para fazer uma fibra de colágeno. Tudo isso usa aminoácidos que vêm das proteínas que a gente come. Então, se eu não conseguir atingir a minha cota de proteínas por dia, vão faltar os aminoácidos que o cérebro usa para produzir os neurotransmissores. E a gente hoje come muito carboidrato, carboidrato, muito carboidrato e pouca proteína. Pobreza em proteínas, o cérebro vai sentir. E aí a gente tem, às vezes, um cérebro que está alterado bioquimicamente porque o combustível que entrou é o combustível errado. Aí soma com estresse, com preocupação, com o sono ruim, com a poluição, com comer muita gordura saturada. É um monte de coisa errada e ele se desestrutura. E as doenças muitas vezes vêm daí. Ou mesmo, eu não tô com a memória boa, meu raciocínio tá lento, eu não consigo lembrar onde eu coloquei a chave, o meu sono não tá bom. É resultado também da bioquímica cerebral que foi afetada por falta de alguma coisa e sobra excesso de outras coisas. E o cérebro é extremamente sensível. Em um dia, você muda a alimentação, em um único dia, neste dia o seu cérebro já tem uma mudança. É uma coisa imediata, é rápido demais, ele é um sensor. Só que a gente associa, tô comendo errado, vou engordar. Às vezes tem nada a ver com engordar. Ai, tô comendo errado, vou perder massa muscular. Até o seu corpo físico mostrar que você está se alimentando mal, demora um tempo. O seu cérebro, ele mostra no dia, na hora. Como um montão de doce, de carboidrato, e depois de algumas horas, perceba como você está se sentindo. Ah, foi o seu corpo que mudou? Não. É o efeito disso no seu cérebro. Do excesso de açúcar, do excesso de insulina, de o organismo produzindo substâncias pró-inflamatórias, a serotonina que baixou. É o caos. E a gente vive nessa oscilação de humor. Porque cada dia come de um jeito, né? E o povo, a pessoa fala, comer saudável é barato e tal. Eu não vou nem dizer que não seja caro. Mas não é fácil comer saudável, porque o povo às vezes não tem tempo, né? Eles falam que dá para arrumar um tempo, mas tem muita gente aí que tá com o tempo já esgotado, estourado. Dá para fazer alguma coisa. Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que mesmo sem tempo dá. Sabe por quê? Até quem trabalha pros outros o dia todo? Dá. Dá para organizar? Dá. Porque o simples funciona. Você come de manhã um pão com um ovo, uma fruta, um café, leva para lanchar uma banana, um pouquinho de castanha, um copinho de iogurte. No almoço, arroz, feijão, um bife, um ovo, um atum, uma lata de atum, pica um tomate. Tomate é uma beleza. Pois é, de tarde pega um iogurte, põe uma granola, come uma maçã, à noite come igual o que comeu no almoço, ou então você pega um sanduíche, põe uma carne moída, com arroz com ovo, tomate, come uma carne moída com pão, com queijo, um alface, um suquinho de laranja. Não é difícil. É porque talvez não seja tão gostoso quanto as pessoas queiram que seja. Elas querem uma coisa doce, elas querem um biscoito, elas querem um crocantinho, elas querem algo que tenha um sabor mais expressivo e não querem cozinhar. Elas não querem cozinhar o ovo, não querem cozinhar o arroz e o feijão. Com boa vontade dá. Com boa vontade dá. Não é algo que você aperta o botão e sai pronto. Você tem que comprar o iogurte, você tem que comprar a banana, você tem que descascar. Não é difícil. Eu acho que isso tem muito desse paladar, que é uma coisa, né, mais gostosa, e tem muito dessa visão de que comida de verdade simples não funciona. Eu só tenho que comer umas comidas difíceis, uns ingredientes esquisitos. Claro que não. De jeito nenhum. Às vezes as pessoas, elas colocam uma barreira para não ter que comer aquilo. Eu não vou comer arroz, feijão e ovo, porque não resolve. Então eu vou comer minha creme cracker, vou comer o meu pacote de batata frita. Entendeu? Então tem a negação para poder justificar. É o que você falou, o simples, né? É o simples, né? O simples acaba... Funciona. Que funciona, funciona, sim. Por isso que tem essa ligação total desse eixo aí, intestino-cérebro, né? Isso. Porque se o intestino também não estiver bom, engraçado, né, rapaz? O intestino, pra pegar coisa boa, ele não tá bom, não. Mas pra pegar coisa ruim, tá bom. Ele pega as boas e a ruim, só que a gente só dá a ruim, na verdade, né? Pois é, mas fala que não tá... Às vezes tá comendo um nutriente e ele não tá absorvendo direito. Porque você maltratou ele com outra coisa antes. Mas a coisa ruim ele pega. Mesmo maltratado. Isso, absorve a toxina, o aditivo químico, a proteína mal digerida, a bactéria do intestino vai pro sangue
É muito fácil lascar o intestino. É, moço. É Eu tava muito falando fácil. agorinha, né, na outra gravação que eu fiz, de encontrar pessoas que tá com intestino bom é quase impossível hoje em dia. Mas dá para resolver facilmente. O bom do intestino é que ele responde muito rápido ao nosso cuidado. Então, se a gente ferrou com ele, em poucos dias você cuidando, ele já tem uma capacidade de recuperação absurda. É porque tem que cuidar, né? O estresse, ele acaba também danificando muito o intestino. Se você tá num ambiente estressante, produzindo cortisol, o intestino vai ter dificuldade de se reabilitar. Se você tá com a flora do intestino toda bagunçada, tem que matar bactérias específicas, ajudar a proliferar outras. E se você tá estressado, inflamado, tá com alguma doença inflamatória intestinal, por exemplo, às vezes é difícil, aí exige abordagens mais específicas, algo mais incisivo. Mas o simples, ele também aceita muito bem. Né? Comer produto fermentado, tomar mais água, comer mais fibra, isso já ajuda absurdamente. Não precisa tomar probiótico. Coma direito que o intestino ele consegue se reestruturar. E a cafeína? A cafeína, ela é vilã ou é mocinha? Como você mesmo colocou no vídeo seu lá. Como é que é esse negócio? Depende do tanto que você bebe. Hoje a cafeína, ela tem demonstrado efeitos muito positivos para o cérebro. Ela tem um efeito de melhora de foco de atenção, né? Porque a cafeína chega no cérebro, ela se liga em uma região, em receptores de adenosina, que a gente chama. E quando ela se liga nos receptores de adenosina, ela ajuda a gente a se manter mais focado, mais atento. Só que se você extrapola a dose, vem a ansiedade. Então, nem sempre a cafeína ela pode ser usada para quem tem ansiedade, para quem tem enxaqueca. Algumas pessoas não toleram bem. Mas digamos que uma pessoa não tenha nenhum desses problemas. A cafeína pode ser usada como um recurso para melhora de foco? Pode. E ela também aumenta a dopamina. E alguns pacientes têm depressão porque têm deficiência de dopamina. E a cafeína, por aumentar a dopamina, ela também é aliada no tratamento da depressão. Só que na quantidade correta. Para pessoas que toleram. Eu, por exemplo, não tolero cafeína de jeito nenhum. Eu já sou acelerada. Eu tenho noradrenalina demais. E a cafeína também aumenta a noradrenalina. E aí eu vou ficar acelerada demais. Então é muito da dose individual. Então eu vou, hoje, o que a gente fala? Cafeína na dose correta, doses baixas, 50 a 300 miligramas por dia. Para quem não tem nenhum problema com ela, é excelente. Inclusive é associada à prevenção de Alzheimer, de Parkinson. Só que extrapolou, tem um lado ruim. Tem gente que não come bem, não dorme bem, se sente cansado o tempo inteiro e usa cafeína como bengala. Péssimo. Aí não é uma indicação de cafeína. Eu uso ela porque eu tô sempre cansado, sempre morto. Então a cafeína me deixa ligado. Já tá tudo errado. É uma enganação, né? Não. A cafeína você tá bem e você usa ela para ficar um pouco melhor. Eu tô mal e vou usar ela como uma bengala. Ferrou, pode parar, reveja a sua vida, reveja a sua alimentação, fique bem, para depois pensar em usar um suplemento ou mesmo usar a bebida café para ajudar você a se sentir melhor, né? Então não é e não é para todos os dias. A cafeína não é todo dia eu vou para lá, todo dia eu tomo meu suplemento de cafeína, não. Não é para suplementar todos os dias. Eu posso beber meu cafezinho todo dia? Claro. Mas uma dose a mais, uma coisa específica, com um efeito para o cérebro. A gente pontual. Vamos terça e quinta, que você tem aula mais longa. Vamos sexta, que você tem prova. Ou não dormir bem hoje, um dia específico, tudo bem, fez uma viagem. Pontualmente, dá para organizar ela e ela ser usada como recurso ergogênico. No dia a dia, até 3 xícaras, 3 xicrinhas de café todos os dias, não tem problema. Antes do meio-dia. Até as 15 horas. Até as 15 horas. Estourando 15 horas. Até 3 xícaras, até 15 horas. E aí tem gente que consegue ficar bem com 1, 2, até 3 e acabou. E acabou. Eu também tinha diminuído muito o diacho do café, que esse bicho estava me acelerando demais, eu também sou acelerado e a vida corrida igual é aí, né? Café não é fácil não. Não. E o Alzheimer, como é que as pessoas adquirem Alzheimer? O Alzheimer é uma combinação de predisposição genética com fatores ambientais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem alguns genes específicos, algumas alterações genéticas específicas, e o ambiente externo faz esses genes começarem a comandar ali o funcionamento, enfim, do cérebro.
Então, tem uma associação genética com o ambiente. A genética a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho um DNA desfavorável. Eu vou fazer o quê? No meu estilo de vida, eu vou silenciar, eu vou deixar o meu DNA estragado bem quietinho. Vou impedir que ele se manifeste. E a gente chama isso de epigenética. O meu estilo de vida, atividade física, sono, alimentação adequada, beber água, alguns suplementos são associados à prevenção. Então, eu faço tudo que está ao meu alcance. Mas se eu for, né, ansiosa, estressada, dormir mal, me alimentar mal, tiver uma flora intestinal inadequada, tiver um organismo inflamado, esses genes que eu tenho, eles vêm à tona e começam a se manifestar. Né? E aí a placa amiloide, a proteína tal, vão começar a se hiperfosforilada, vão começar a se acumular no meu cérebro. E aí eu tenho o Alzheimer instalado. E ele, 10, 15 anos antes de você ter os sintomas, ele já está lá. Então, essas proteínas já se acumulam no cérebro muitos anos antes de você começar a ter as queixas cognitivas. Ah, minha memória, tô esquecido. A proteína já está lá muitos anos antes de o sintoma aparecer. Então, a prevenção é, com certeza, algo que a gente precisa investir a vida inteira, porque você não sabe se você tem 2 ou 3 genes lá que predispõem você a ter Alzheimer. São vários genes envolvidos. Uns que têm uma repercussão maior, outros menor. Tem mutações genéticas também que aí, essas mutações são raras, mas elas são praticamente elas vão causar Alzheimer, independente muito de que você faça. Mas existem muitas alterações genéticas que são perfeitamente silenciáveis com o nosso estilo de vida. Então, a nossa genética não é o nosso destino. Ela é uma probabilidade aumentada. A gente é que tem que deixar ela quieta. Né? E depois que já tem o Alzheimer, já pegou o Alzheimer, também dá pra fazer alguma coisa também? Dá. Hoje, né, o Alzheimer, ele é esse acúmulo dessa proteína estranha no cérebro. A gente consegue, a própria alimentação, a dieta e alguns suplementos reduzem a velocidade de acúmulo dessa proteína. Nós temos no Alzheimer também uma entrada excessiva de cálcio dentro dos neurônios. Por conta dessa proteína estranha que está lá no cérebro, o cálcio começa a entrar dentro dos neurônios em excesso e mata os neurônios. Então, nós conseguimos, com suplementos, reduzir a entrada de cálcio nos neurônios, fazendo um efeito neuroprotetor. A gente consegue também, no cérebro de quem tem Alzheimer, tem outras células que estão no cérebro, que são os astrócitos e a micróglia. Eles trabalham em excesso. A gente diz que existe uma ativação de astrócitos de micróglia no cérebro de quem tem Alzheimer. Então, e essas células trabalhando demais, elas produzem muito radical livre, elas inflamam muito o cérebro. Então, eu preciso administrar substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes para não deixar essas células ajudarem a causar os danos que o Alzheimer causa. Eu também consigo estimular a chegada de sangue ao cérebro, eu consigo estimular para o cérebro sintetizar novos neurônios, maturar novos neurônios, eu consigo aumentar as conexões entre os neurônios. Então, são diversos pontos simultâneos de abordagem. Hoje, o que a medicação faz? A medicação, ela vai tentar não deixar o cérebro destruir a acetilcolina, que é um neurotransmissor que cai no cérebro de quem tem Alzheimer, por isso que você tem queixas com a memória. Mas o medicamento pressupõe que o neurônio está trabalhando, produzindo acetilcolina. Se o neurônio morreu, não tem mais acetilcolina. O remédio vai atuar onde? Então, eu preciso manter a sobrevida. Eu tenho que fazer esse neurônio sobreviver. Eu preciso manter os neurônios vivos. No Alzheimer, eles vão morrendo. Eu preciso mantê-los vivos para eles produzirem acetilcolina e o medicamento atuar aí. E agora já existe uma categoria de medicamentos mais modernos para o Alzheimer, que são os anticorpos monoclonais contra a placa amiloide. Então, é como se fosse uma imunoterapia, um medicamento que faz com que o sistema imune vá lá e degrade, destrua a placa amiloide, que é essa placa de proteínas que é a base da fisiopatologia do Alzheimer. Então, são medicamentos mais recentes, mas eles parecem ter uma eficácia só quando o início do tratamento é precoce. Em estágios já mais avançados, eles não conseguem ter uma eficácia. Então, a gente tem que investir na prevenção mesmo. Não tem jeito, né? Volta tudo na prevenção, né? Não tem saída, né? Tem doenças que, uma vez que elas estejam lá, elas vão estar lá, elas são suas. E você tem que lidar com elas.
Eu vi que você fala muito também de questão de menopausa, né? Questão da questão da menopausa. Detalha pra gente aí aonde que a neuronutrição pode ajudar também nessa fase da vida das mulheres. O cérebro, ele também responde a hormônios. Então, dos nossos neurônios, nós temos receptores a testosterona, progesterona, estrogênio. E na menopausa, nós temos uma queda brusca dos níveis de estrogênio. E o cérebro sente. Cadê o estrogênio que chegava aqui e ajudava o cérebro a funcionar? Cai. Então, o cérebro já não funciona mais da mesma forma. O que acontece num cérebro em que o estrogênio já não chega da mesma quantidade? Eu tenho uma redução da produção da serotonina. Então, a irritabilidade, a ansiedade, alterações do sono. Os fogachos também acontecem por redução da produção da serotonina. E a gente tem também um excesso, uma redução do GABA e um excesso do glutamato. É um quadro muito parecido com o quadro depressivo. A alteração bioquímica que acontece no cérebro quando o nível de hormônio cai. Primeira coisa, reposição hormonal. Façam reposição hormonal. E dá câncer. Gente, isso é anos 90 isso. Chega dessa história. Procurem um médico que faça reposição hormonal com hormônios bioidênticos em doses adequadas para você. Se vai repor progesterona com estrogênio, se vai colocar testosterona, DEA, o seu médico vai decidir. Mas, eu não tenho fogachos, Daniela, então a menopausa não me pegou. Não se iluda. O seu cérebro tá sentindo, sim, o declínio hormonal. E aí é comum que a mulher... Olha, raríssimas mulheres não têm queixas de... Eu tô mais lenta, eu tô com a memória ruim, eu não consigo raciocinar, eu não consigo prestar atenção. Queixa, ou eu tô irritada. Queixa cognitiva e comportamental. 80% das mulheres têm. E não é só na menopausa, é na perimenopausa. 10 anos antes da menopausa se instalar, lá está a gente sofrendo com a perimenopausa, que era um tabu. Eu não estou na menopausa, por que eu estou me sentindo assim? Porque os seus hormônios, eles estão ainda fazendo o seu ciclo menstrual acontecer, mas eles estão em níveis mais baixos do que antes. E o cérebro já sente. Então a gente precisa dar um suporte para esse cérebro. Quando é chegada a hora, se faz a reposição hormonal. Mas antes disso, eu não vou fazer reposição hormonal porque eu não estou na menopausa. Enfim, aí é outra, os médicos que discutam, porque tem opiniões diferentes. Mas se for o caso, eu não vou fazer reposição hormonal antes da menopausa. Vamos ajudar esse cérebro? Vamos dar recurso para ele produzir mais serotonina, dar recurso para ter mais GABA. Vamos melhorar a conexão entre os neurônios, o ômega 3, vamos desinflamar o cérebro. Vamos fazer com que mais sangue chegue até ele. Vamos dar nutrientes para produzir acetilcolina, que está associado com memória. Vamos aumentar a formação da bainha de mielina para você raciocinar mais rápido. Então, tem muitas coisas que devem ser feitas que ajudam muito o cérebro quando o nível de hormônio está mais baixo, mas nós damos um suporte do outro lado. E quando chegar a hora definida pelo seu médico, a reposição hormonal entra e aí é um casamento com a suplementação. É outra vida. É outra vida. Que as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo, e os maridos, companheiros, filhos, que é o trabalho. Notei que você foi na nutricionista e fez com o médico a reposição hormonal. É outra mulher. A gente tem muito esse bom direito. desmistificar isso, né? Porque quando fala de hormônio, muita gente tem aquela coisa na cabeça, como você falou dos anos 90. Anos 90. Já não existe mais, né? Gente, os estudos são feitos com nem hormônios bioidênticos, com hormônios de animais. E no organismo inflamado, no organismo bagunçado. Chega, me dá um nervoso. Não, eu quero todos os meus hormônios. É uma pena que até hoje até hoje existe, às vezes, alguns médicos que talvez estejam fazendo aí indicando esses hormônios. Né? Existe ainda algum médico que passa esses hormônios de xixi de égua prense, égua prense, anticoncepcional? Os hormônios mas é os hormônios de éguas prense, sim. Sim, isso aí não tem nada a ver com bioidêntico, né? Não tem Parece nada que o povo a ver. não quer entender isso aí. Isso, ainda tem médicos que prescrevem, ainda tem médicos que são contra a reposição hormonal, que associam a reposição hormonal a câncer. É um direito da gente. A gente não tem que ir ladeira abaixo, gente. Não, tira os nossos hormônios. É o adubo da nossa vida. Não eu pode... com 60 eu quero estar no show do Travis Scott de novo. Não, mas é claro. Eu não vou estar lá, eu vou lá. Tá? Lógico, tá certo. Só de você já ter essa mentalidade de querer estar lá já é uma força também.
E você fala também de TPM também, né? Isso. É bem parecido com menopausa. É. Só que a TPM é oscilação. A menopausa é ladeira abaixo. Na menopausa você tá já descendo a ladeira do cavalo bêbado que encontrei na Bahia. E aí a gente tem que subir a rampa. A TPM é oscilação. Então a gente tem na ovulação. O estrogênio e a progesterona estão mais altos. E no momento em que a menstruação acontece, esses dois hormônios caem. Então há uma redução desses níveis de hormônio. É temporária, mas é uma redução. E o cérebro sente igual. Serotonina baixa, GABA baixa, o glutamato aumenta e o organismo da mulher inflama, o endométrio inflama. Então existe uma inflamação no organismo decorrente da redução dos hormônios. Então nós temos o organismo inflamado e uma alteração da química do cérebro. A gente faz o quê? Desinflama. Desde antes a gente já vai investindo num organismo desinflamado, vai dando suporte para o cérebro produzir serotonina, usa suplementos para diminuir o glutamato e o GABA naquela semana depois da ovulação, e aí é outra pessoa. Mas não dá aquelas cólicas bravas, não? A cólica dá também, não tem jeito não, né? A cólica é decorrente do processo inflamatório. Eu nunca vi até hoje ninguém dizer que tem como mexer com cólica, não tem como, Tem, né? você reduz o processo inflamatório. Tem, sim. Ah, Reduz é? a produção de prostaglandina, sim, sim. Diminui as enzimas da cascata inflamatória, diminui a quantidade de ácido araquidônico, aumenta... Como que faz isso? Aí é reduzir gordura saturada da vida, reduzir gordura óleo vegetal, aumentar o ômega 3, dieta com carga glicêmica moderada, o suplemento de óleo de borracha, óleo de prímula, que é anti-inflamatório, o suplemento de cúrcuma, que é anti-inflamatório, manjericão, gengibre são anti-inflamatórios. Você consegue, assim, modular muito a inflamação quando a gente adota essas estratégias e é outra vida. Quando não tem pé de menstruar, já vi que a mulher vai começar a ficar brava. Pós-ovulação. Pós-ovulação. Ah, depois? Assim, ovulou, 5, 7 dias depois da ovulação, você já começa. Você já se antecipa. Não adianta esperar o negócio ficar ruim. E a inflamação é o mês inteiro, tá? A inflamação a gente modula o mês inteiro. Mas a serotonina, o GABA e o glutamato, depois da ovulação. Entramos com 5-HTP, magnésio, teanina, B6, pós-ovulação até menstruar. Aí tira, aí mês que vem de novo. Ah, ok, bacana. Você falou, eu vi que no dia lá na Beatriz, você falou de um suco lá de beterraba. Ah, maravilhoso. Como é que é esse balaio de gato? É bom mesmo? Nitrato, maravilhoso. Como é que é feito e pra que ele serve? Pega a beterraba, baixa o liquidificador com água e toma. Pronto. Só isso? É só assim. E por que tem que bater? Não come logo ela logo? Come lá também, porque quebra os dentes. Mas quem tiver dente pode comer. Dá o mesmo efeito. Rala ela, come ela pura, show. Igual. Mesma coisa. E qual que é o benefício? A beterraba crua, não é cozida, crua, tem nitrato. O nitrato a gente ingere e no nosso sangue, no nosso organismo, ele vira óxido nítrico, que é vasodilatador. Então você tem uma dilatação das suas artérias e mais sangue vai chegar para o cérebro. Mais oxigênio, mais nutrientes, mais aminoácidos. E aí o cérebro funciona melhor. A gente tem estudos melhorando cognição. E não é só, mas vai dilatar só as artérias do cérebro? Não. Para quem tem pressão alta, para quem quer um pré e pós-treino, vasodilatação sistêmica. Mais sangue chegando para os seus tecidos, para os seus sistemas. Não tem como dar ruim isso. Só que as pessoas associavam isso muito à atividade física, mas atividade cognitiva também. E se a gente não consegue melhorar a chegada de sangue para o cérebro, ladeira abaixo. O próprio envelhecimento, ele faz menos sangue chegar ao cérebro. Quando o paciente me procura, já com um pouco mais de idade, com queixa cognitiva, a primeira coisa que a gente faz antes de qualquer outra, é aumentar a chegada de sangue ao cérebro. Não adianta, eu vou botar um suplemento. Se nem chega pro cérebro. Se nem tem... O cérebro não recebe os nutrientes. O suplemento não chega. E o cérebro não tem energia, não chegou oxigênio. Ele não tem nem energia para fazer o suplemento fazer efeito. Primeira coisa, perfusão sanguínea. Então vamos colocar suco de beterraba. Daniele, mas tem carboidrato, eu tenho diabetes. Se você conseguir organizar a dieta, mesmo quem tem diabetes, ele se encaixa. Mesmo assim, se não der certo, tem pozinho, tem a beterraba em pó. Algumas marcas têm a beterraba em pó, rica em nitrato. Não é qualquer pó de beterraba, tá? Porque a maioria não tem nitrato. Como aqueceram a beterraba, o nitrato foi perdido. É uma forma específica de fazer o pó que conserva o nitrato. Não tem nem carboidrato. Mistura na água, tomou, já tá o nitrato, já vai ter a vasodilatação. E o cacau também tem um efeito parecido. Eu gosto mais da beterraba e, por exemplo, em um momento do dia eu coloco a beterraba, em outro eu coloco cacau. Sim, cacau na banana, cacau na panqueca, cacau no shake, cacau no suco, cacau puro, cacau onde você quiser. O cacau você comprou, você taca esse cacau aí.
Com leite vegetal, se vira, bate com abacate. Cacau também aumenta a produção de óxido nítrico. É a primeira coisa. É água e perfusão sanguínea pro cérebro. O cacau é aquele cacau maduro, pega aquela lãzinha dele, né? É o pó. Você compra o pó do cacau mesmo? Tipo, vai fazer chocolate? É, mas é cacau, não é Nescau, é cacau mesmo. O cacau, o pó mesmo, né? Aquele margoso. Ah, esse que é o bom. Ah, esse que é o fera. É ruim. Ai, gente, ruim é ficar esquecido, né? Vamos combinar. Muito só que bem. a alegria, a pessoa quer, eu só quero coisa gostosa. Não reclama, então, que tá ali com a memória pra lá. É o que eu falei, quando o negócio é gostoso demais, pra ficar atento, tem alguma coisa errada, pelo menos em questão de alimento, né? Tem coisa que não tem jeito. Ah, eu sou suspeita pra falar. Tem coisa saudável que é gostosa, mas as pessoas não estão preparadas pra essa coisa. Pra comer. Ô, Dani, deixa eu te falar. Já falamos de tanta coisa, eu quero falar com você e nós estamos chegando no fim do nosso papo. Foi mais rápido? Não, nós temos que marcar um outro episódio, porque você tem muito conteúdo. Mas antes disso, eu coloquei ali a obesidade reduz a eficácia dos antidepressivos, né? Você falou, né? Por que isso acontece? Porque um indivíduo obeso é um indivíduo que tem um organismo inflamado. O tecido adiposo, ele libera substâncias pró-inflamatórias. Então, o sistema imune está numa guerra na pessoa obesa. E as substâncias que o sistema imune produz, então é como se o corpo se sentisse agredido pela gordura e vai produzir armas. Então você tem um processo inflamatório. Essas substâncias chamamos de citocinas inflamatórias. Elas estão no sangue, mas elas chegam ao cérebro. E o cérebro inflama junto com o corpo. Obeso tem o cérebro inflamado. E o cérebro inflamado não consegue produzir serotonina da forma adequada. Por diversos motivos. A produção da serotonina cai. A pessoa obesa tem 53%, se não me engano, de chance a mais de ter depressão. Porque a serotonina dela cai com mais facilidade porque ela é inflamada. E lembra que eu falei que o remédio, ele atua em cima da serotonina que já foi produzida. O neurônio tem que trabalhar para que o medicamento atue. O neurônio da pessoa obesa, inflamada, não está trabalhando. O medicamento não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer. Preciso perder peso, desinflamar, nutrir o neurônio, para ele produzir a serotonina, e aí o neurônio vai fazer a parte dele e o medicamento vai fazer a parte dele. E muitas vezes nem é necessário medicação. Você voltou a ter um cérebro produzindo o que tem que produzir, para que você vai usar medicação? Muitas vezes a medicação sai. Muito bem. E tem outra coisa boa que você falou também, eu acho que vai ser minha última pergunta aqui de hoje, sobre um suco, né? Você tem um suco aí para depressão? Para poder aliviar? Agrião. Agrião? O vegetal número 1 do mundo com evidência científica de atividade antidepressiva. Como é que toma esse negócio? Pega o agrião, taca no liquidificador com a fruta que você gosta, toma então. Mas após um cacau, junto. Beterraba ralada? Beterraba ralada com agrião. Olha aí que coisa agrião perfeita. É bom é um antidepressivo? É. Mas ele é bom para não deixar você entrar em depressão? Ou ele é bom também para poder a pessoa que está com depressão melhorar? Ambas. Ambas as partes, né? Então, uma pessoa que não quer entrar em depressão, né? Vai tomando agrião no suco. Agriãozinho com beterraba, ó. Arrasa. Maravilha. Ó, grandes dicas você deixou pra gente aí hoje. Você é uma pessoa muito espontânea. Vejo que você é uma pessoa muito alegre, muito feliz. Você trouxe muita energia aqui pro podcast. É um prazer receber você aqui, de verdade mesmo. Espero que você volte outra vez. Obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que teve paciência de ficar até o final. Quem é TDAH e conseguiu, ó, parabéns. Se esqueceu, volta lá, assiste de novo, compartilha, comenta. Não sei se em algum lugar tem que ir minhas redes sociais. Vai estar, mas você pode falar. Vai, com certeza, eu coloco. Pra, enfim, entender um pouco mais do meu conteúdo, né? @Dani com Y, DANY, Lodete. LODETTI. É Lodete? Lodete. Acho que eu falei foi Lodete? É, todo mundo não entende, não importa. É porque eu sou da porra da Bahia, assim, lá em Goiânia fala Goiânia, eu falo Goiânia, você bota esse O pra lá. Mas eu morei 22 anos em Fortaleza e lá eu sou Lodete. É Lodete. É Lodete, é o Ló e o Dé, não é só o Ló, é Lodete, me chama. Não importa, é tudo a mesma coisa. É, o importante é que seja você. Isso, e aí também lá eu tenho um podcast, o podcast da neuronutrição. É mesmo? É, tenho. Eu recebo convidados, onde a gente fala desse assunto. Como é que chama o nome do podcast? É Podcast da Neuronutrição. Podcast da Neuronutrição. Isso. Lá no meu Instagram tem um link na bio e vai dar acesso ao podcast. Olha, tá que no legal, YouTube eu vou assistir também lá, vou comentar lá. Ah, tem bastante coisa lá. Cada 15 dias tem programa. Dani é atrapalhadona mesmo. Eu sou metida. É, isso mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Pode me chamar que eu volto. Muito bem, maravilha, obrigado. Você de todo o Brasil ficou aqui até agora, obrigado pela sua presença, por ter tolerado nós dois aqui.
E deixa o like aí se você gostou. Se você não gostou, pode dar um joinha também. Se você tiver alguma coisa que você não gostou, comenta aí que você não gostou também. Pega leve no comentário, mas pode comentar, a gente não liga com isso não, tá bom? E até o próximo episódio, se Deus quiser, e Ele há de querer.